Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou a Issa e vou ler com vocês a parte 2 do capítulo 4, Dentro e Fora do Perigo, Arrogância e Amor, do livro Políticas da Realidade, escrito por Marilyn Frye. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de lembrar que existem várias formas de fortalecer o projeto. Você pode curtir, comentar o que achou dos episódios e, claro, compartilhar com as suas amigas. Seu apoio financeiro é muito importante para mantermos todo o trabalho de gravação, edição, revisão e posts dos episódios. Então, se puder, apoie com qualquer valor no Pix mulhereslendojuntas@gmail.com ou no apoia.se/Mulheres Lendo Juntas. Estamos no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e Orelo. Então não esquece de seguir, dar 5 estrelas e ativar as notificações para acompanhar as novidades. Agora sim, vamos para a leitura. O olhar arrogante. A ideia de haver mais do que um corpo em substância, vontade e inteligência alinhadas por trás de seus projetos tem seu encanto. Como uma mulher uma vez disse, depois de enumerar as razões, meu Deus, quem não iria querer uma esposa? T. Grace Atkinson apontou em sua análise sobre a raiz da opressão que há uma enorme lacuna entre o que alguém pode fazer e o que alguém pode se imaginar fazendo. Humanos possuem o que ela se referiu como imaginação construtiva, que, embora seja uma bênção de algumas maneiras, também é a fonte de muita frustração. Isso porque ela fornece a constante provocação de realizações e ameaças imaginadas, para os quais nós não somos fisicamente correspondentes. A maioria das pessoas não lida com esse problema e com essa tentação, escravizando abertamente e por uso de força outras pessoas. Embora os processos que capturam a esposa do agressor e a anexam a ele sejam, como Barry apontou, muito parecidos com os processos do proxeneta. Mas muitas pessoas, em sua maior parte homens, estão em uma posição cultural e material de conseguir amplamente o mesmo fim por outros meios e sob outras descrições. Meios e descrições que ocultam para eles e para suas vítimas o fato de que o fim é o mesmo. O fim, aquisição do serviço de outros. Os meios, variações do mesmo tema de desintegração de um organismo humano integrado e o posterior enxerto de sua própria substância neste organismo. A Bíblia diz que toda a natureza, incluindo a mulher, existe para o homem. O homem é convidado a subjugar a terra e a ter domínio sobre todo ser vivo nela, o qual, disse, existe para você, para mantimento. Aqui tem uma nota de rodapé indicando que essa é uma referência ao livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Voltando ao texto. A mulher é criada para ser a ajudante do homem. Isso captura, em mito, a resposta primária da civilização ocidental para a questão filosófica sobre o lugar do homem na natureza. Tudo o que existe é recurso a ser explorado por ele. Com essa visão de mundo, homens enxergam com olhos arrogantes, que organizam tudo o que é visto em referência a si mesmos e a seus próprios interesses. O observador apropriativo é um teleólogo, um crente de que tudo existe e acontece com algum propósito. E ele tende a personificar coisas, imaginando que o motivo para as ações delas sejam atitudes em relação a ele mesmo. Tudo é para mim ou contra mim. Esse é o tipo de visão que interpreta a pedra em que se tropeça como hostil, o parafuso que não consegue afrouxar como teimoso, a mulher que fez o bolo de carne quando ele queria espaguete como má, embora ele não tenha dito o que queria. O observador arrogante não admite a possibilidade de que o outro seja independente, indiferente. A feminista separatista só pode odiar homens. A natureza é chamada de mãe. O observador arrogante não só adultera a natureza, que faz tanto feijão verde quanto bacilos botulino. Não dá a mínima se humanos vivem ou morrem. Mas também coage os objetos de sua percepção a satisfazerem as condições que sua percepção impõe. Ele tenta realizar, em um piscar de olhos, o que os escravizadores e os agressores realizam com o uso prolongado de força física. E, em grande parte, ele consegue. Ele manipula o ambiente, a percepção e o julgamento daquela que ele observa.
para que as opções reconhecidas por ela sejam limitadas e para que o curso que ela escolha seja coerente com os propósitos dele. O próprio observador é um elemento do ambiente dela. As estruturas da percepção dele são um fato na situação dela, como são as estruturas de uma cadeira baixa demais para que ela se sente ou de gestos que a ameacem. Como uma pessoa vê as outras e como ela espera que o outro se comporte, são interdependentes. E como se espera que o outro se comporte é um fator importante na determinação de como o outro de fato se comporta. Naomi Weinstein, em Psychology Construct the Female, avaliou experimentos que mostram dramaticamente que isso é verdade. Abre aspas. Por exemplo, em um experimento, os sujeitos deveriam atribuir números a fotos de rostos masculinos, sendo que números mais altos deveriam ser atribuídos aos rostos que os sujeitos julgassem de uma pessoa bem-sucedida, e os números mais baixos aos rostos que os sujeitos julgassem ser de uma pessoa que não fosse bem-sucedida. Um grupo de pesquisadores foi informado de que os sujeitos tendiam a atribuir números altos aos rostos. Outro grupo de pesquisadores foi informado de que os sujeitos tendiam a atribuir números baixos aos rostos. Cada grupo de pesquisadores foi instruído a seguir precisamente o mesmo procedimento. Eles deveriam ler para os sujeitos as instruções e não dizer nada mais. Para os 375 sujeitos, os resultados mostraram claramente que aqueles que cumpriram a tarefa com pesquisadores que esperavam números altos atribuíram números mais altos, e os sujeitos que cumpriram a tarefa com pesquisadores que esperavam números baixos deram números baixos. Fecha aspas. Quando pesquisadores pensam que os ratos com os quais estão trabalhando foram criados para que sejam altamente inteligentes, os ratos aprendem mais rapidamente. Quando os pesquisadores pensam que seus ratos foram criados para que sejam pouco inteligentes, os ratos aprendem menos. E crianças cujos professores acreditavam que tinham alto QI mostram um aumento significativo em seu QI. Weinstein concluiu, abre aspas, a concretude das mudanças nas condições produzidas pelas expectativas é um fato, uma realidade. De uma maneira significativa, as pessoas são o que se espera delas, ou pelo menos, elas se comportam como é esperado que se comportem. Fecha aspas. Os experimentos apenas delineiam grosseiramente algo que sabemos pela vivência. Mulheres experienciam a coercitividade desse tipo de influência quando homens perversamente impõem conotações sexuais a todos os nossos movimentos. Conhecemos a pressão palpável da redução que homens fazem de nossas objeções, como se fossem momentos para nossa instrução. Nós, mulheres, não costumamos ter a experiência de impormos nossas expectativas nas situações, fazendo com que sejam correspondidas. Mas algumas das histórias mais maravilhosas de resistência bem-sucedida de mulheres à violência masculina envolve a mulher colocar seu agressor na posição de um menininho sob o domínio materno. O poder das expectativas é enorme. Elas devem ser acionadas e respondidas atentamente e com cuidado. O observador arrogante as aciona de modo inconsciente, do mesmo modo que aciona os músculos ao escrever o próprio nome. A expectativa do observador arrogante cria uma espécie de molde a vácuo em volta dele, para onde o outro é sugado e mantido. O outro, contudo, nem sempre é sugado para essa estrutura, ou nem sempre é sugado sem resistência. Na ausência dessa manipulação, o outro não se organiza primariamente com referência aos interesses do observador arrogante. Na medida em que o outro, a mulher, não é moldada ao desejo dele, não se encaixa na conformação que ele impõe, há certa fricção, anomalia ou incoerência no mundo dele. Na medida em que nota essa incongruência, ele não consegue experienciar isso de outra forma que não seja considerar que há algo de errado com ela. A percepção dele é apropriativa. Os sentidos dele o informam que o mundo e tudo nele, com a eventual exceção de outros homens, está no universo das coisas que existem para ele, que ela é, na sua constituição e em seu telos, sua servente. Ele confia nos próprios sentidos. Se uma mulher não serve um homem, só pode ser porque ele não é um mestre habilidoso o suficiente ou porque há algo de errado com a mulher.
Ele pode até tentar melhorar na administração das coisas, mas, quando isso falha, ele é forçado a concluir que a mulher é defeituosa, antinatural, imperfeita, quebrada, anormal, danificada, doente. As normas dele de virtude e de saúde estão ajustadas de acordo com o grau de congruência do objeto percebido com o interesse do observador. Isso é precisamente errado. Embora qualquer pessoa possa querer, por qualquer uma entre várias razões, contribuir para a busca dos interesses de outrem, a saúde e a integridade de um organismo são uma questão de estar organizado amplamente para os interesses e bem-estar próprios. O observador arrogante sabe disso quando se trata de si mesmo, mas ele se apropria de tudo e então percebe como saudável ou correto tudo o que diz respeito a ele, do mesmo modo que a própria substância, quando ele está saudável. Mas o que é molho para o ganso é molho para a gansa. Ela está saudável e funcionando corretamente quando a substância dela está organizada, primariamente por princípios que se alinham aos interesses e ao bem-estar dela. Cooperação é essencial, claro, mas não será suficiente que eu organize tudo para que você se exercite o bastante. Para ser saudável, eu preciso me exercitar. Eu estar suficientemente exercitada é logicamente independentemente de você estar. A percepção que o observador arrogante tem da normalidade ou da defeituosidade do outro não é apenas completamente errada, ela é coercitiva. Ela manipula a percepção e o julgamento do outro na raiz, ao rotular, equivocadamente, o doentio como saudável e o errado como certo. Uma pessoa julga e escolhe, dentro de um conjunto de valores e noções, o que bom e bom para você significam. O ladrão coagente elementar deixa esse conjunto de lado e manipula apenas a situação. O anunciante comercial pode deturpar itens ou opções específicos como sendo bons ou bons para você. Contudo, o que temos no caso do observador arrogante é a distorção da definição de bom ou saudável. Se alguém possui o poder cultural e institucional para fazer com que essa distorção vigore, é possível virar a outra pessoa do avesso com esse simples truque. Esse é o tipo de coisa que torna as reversões, das quais Mary Daly fala em Gene Ecology, tão perversas e perigosas. Se não se consegue compreender os conceitos de certo e de errado, de saudável e de doente corretamente, e em particular, se esses conceitos são compreendidos equivocadamente, no sentido específico determinado pelo olhar arrogante, então não é possível cuidar de si mesma. Esse é o tipo mais fundamental de dano. Ele é efetivamente uma mutilação, uma lesão que incapacita a pessoa de se defender. Mutilação é parente muito próximo, moral e logicamente, de assassinato. A filosofia e a ciência ocidentais, em sua maior parte, foram construídas sobre a presunção de inteligibilidade do universo. Essa é a doutrina segundo a qual tudo no universo, e o universo em si, pode, pelo menos a princípio, ser entendido e compreendido pela inteligência, pela razão e pelo entendimento humano. A filosofia e a ciência ocidentais, em sua maior parte, estiveram comprometidas com a teoria simplista da verdade. A teoria mais simples que dá conta dos dados é a teoria verdadeira. As teorias mais simples são as que postulam o menor número de entidades, requerem o menor número de hipóteses, geram previsões com o mínimo de cálculos, etc. A conexão parece estar evidente. Apenas se a verdade for simples, o universo poderá ser inteligível. Mas por que acreditar em qualquer desses princípios? Se alguém acredita que o mundo é feito para que ele tenha domínio sobre, e ele é feito para explorá-lo, ele deve acreditar que ele e o mundo são feitos de tal maneira que ele pode, pelo menos a princípio, alcançar e manter domínio sobre tudo. No entanto, você não pode colocar coisas em uso se não souber como funcionam. Então, ele deve acreditar que ele pode, pelo menos a princípio, entender tudo. Se o mundo existe para o homem, ele deve ser inteligível para o uso, o que significa que o universo deve ser simples o suficiente para ele o entender. Um universo usável é um universo inteligível, um universo simples. Se algo parece ser ininteligível,
Você pode decidir que isso é anormal ou irreal. Ou você pode decidir que isso é o que realmente é verdadeiro e então declarar que você descobriu o problema do conhecimento. Ou, tendo declarado o que parecia ser ininteligível como sendo a realidade verdadeira, você pode afirmar que é, afinal, inteligível, mas apenas aos poucos extraordinários, que apesar de serem tão poucos, de alguma maneira podem ser a norma do que o homem de fato é. E assim vai a filosofia e a ciência do observador arrogante. O café tão escravizador, trabalhando com manifesta força, constrói uma situação na qual a busca da vítima por sua própria sobrevivência ou saúde e sua tentativa de ser boa sempre requerem por uma questão pragmática naquela situação. Ações que sirvam a ele. No mundo construído pelo olhar arrogante, essa mesma conexão é estabelecida, não pelo terror, mas por definição. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: nem o observador arrogante, nem o proxeneta trabalham em um vácuo, é claro. Eles se sustentam em uma cultura que, de muitas maneiras, amacia suas vítimas para eles. Uma economia que sistematicamente coloca mulheres em posições de dependência financeira em relação a homens, e uma comunidade de homens que ameaçam mulheres com estupro a cada esquina. Também a existência de cafetões auxilia o observador arrogante ao fazê-lo parecer bom por comparação. Ademais, o observador arrogante tem o apoio de uma comunidade de observadores arrogantes, entre os quais estão os membros mais poderosos da comunidade como um todo, ou a maior parte deles. Eu quero afirmar que o poder da percepção, mesmo que exercida sem o apoio comunitário, é grande. Mas da maneira como normalmente o experimentamos, ele é aumentado grandiosamente pelo fato de ser uma instância da percepção normal entre aqueles que controlam as mídias culturais e a maioria dos outros recursos econômicos. Voltando ao texto. A história oficial de homens que agridem mulheres é que eles o fazem, em grande medida, porque sofrem de baixa autoestima. O que isso sugere, para mim, é que eles sofrem da falta de arrogância e não conseguem acreditar plenamente em si mesmos, como centros em torno dos quais todo o resto, exceto alguns outros homens, gira, e para os quais tudo mais se dirige. Por causa disso, eles não conseguem exercer efetivamente esse poder da expectativa. No entanto, como homens, eles sabem que deveriam ser centros de universos. Então, eles se reduzem a tentar criar à força aquilo que homens mais bem-sucedidos, homens que conseguem sustentar melhor a masculinidade, criam com a percepção arrogante. Esse é, talvez, o motivo pelo qual alguns homens que não agridem mulheres desprezam homens que o fazem. O olhar amoroso. O apego do escravo bem quebrado ao seu mestre tem sido confundido com amor. Sob a insígnia do amor, uma servidão voluntária e incondicional tem sido promovida como algo estático, nobre, satisfatório e até redentor. Todos os elogios são tecidos à esposa devotada, que ama seu marido e suas crianças, pelos quais ela está disposta a dar a vida. E para o homem valente, que ama o Deus pelo qual está disposto a matar, e o país pelo qual está disposto a morrer. Podemos ser enganados por essa equivalência entre servidão e amor, porque cometemos dois erros de uma só vez. Pensamos que ambos, a servidão e o amor, são altruístas ou generosos. Tendemos a pensar neles como ligações às quais a pessoa não se engaja por interesse próprio e não o persegue. A esposa que se casou por dinheiro não se casou por amor, pensamos. O mercenário é desprezado pelo patriota leal. A escrava, pensamos, é altruísta, porque ela não consegue fazer nada além de servir os interesses do outro. Mas isso é errado. A escrava não é altruísta, nem o é o amante. É característico de uma associação voluntária que uma pessoa sobreviva ao desagradar o outro, ao desafiar o outro e ao desassociar-se do outro. A escrava, a esposa agredida e a esposa não tão agredida assim estão constantemente sob ameaça. Ela está em uma situação na qual não pode, ou razoavelmente acredita não poder, sobreviver sem a provisão e a proteção do outro. E sua experiência tornou crível que o outro pode matá-la,
ou abandoná-la, se e quando ela o desagradar. No entanto, ela sobrevive, pelo menos por um tempo. Ela pode, como Patricia Hearst, direcionar sua vontade própria para sua sobrevivência. Aqui tem uma nota de rodapé. Patricia Hearst é uma socialite e atriz estadunidense, neta de um magnata das comunicações. Em fevereiro de 1974, ela foi sequestrada pelo Exército Simeonês da Libertação, uma organização marxista que atuava nos Estados Unidos da América. Em troca de sua libertação, foi exigido que sua família fizesse doações de alimentos aos pobres, o que deu início ao programa People in Need. Nos 2 primeiros meses do cativeiro, ela foi mantida em um armário, violada pelo líder da organização e sujeita à doutrinação de seus ideais. Em abril do mesmo ano, denunciou o programa fundado pela sua família e anunciou que havia se juntado à organização que a havia sequestrado, adotando o nome Tânia, em homenagem à companheira de Che Guevara. Hearst foi condenada a 7 anos de prisão por um assalto à mão armada ao Iberna Bank, em São Francisco, junto de outros membros do grupo. Em sua defesa, afirmou que foi vítima de lavagem cerebral, tese que foi rejeitada pelo júri. Ela cumpriu 21 meses de prisão após o presidente Jimmy Carter comutar sua pena. Voltando ao texto. Nesse caso, o que ela faz para o outro é, em última análise, feito para si mesma, de uma maneira mais consistente e profunda do que jamais poderia ocorrer em uma associação voluntária. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte, abre aspas. Pensando em tudo aquilo de novo, percebi que precisaria estar alerta o tempo todo para evitar deixar qualquer um deles com raiva. Prometi a mim mesma que eu jamais discordaria de qualquer coisa que qualquer um deles me dissesse. Queria sair dali viva e vê-los serem enviados à prisão por muito, muito tempo, pelo que eles estavam fazendo comigo. Fecha aspas. Voltando ao texto. Na situação dela, de total dependência e perigo, qualquer detalhe da ação, dos interesses ou dos desejos do outro está irrefutável e diretamente conectado, como fato empírico, ao seu interesse em sobreviver. Ela não vê o outro como se ele estivesse organizado em torno dos interesses dela, nem espera isso. Muito pelo contrário. Mas ela não pode falhar em interpretar o outro, tendo sempre em vista o que evitará que ela seja morta ou abandonada. O olhar dela não é apropriativo, mas está muito distante de ser desinteressado. Ela não tem a opção de colocar seus interesses de lado, de não os calcular. Por outro lado, a vítima pode sobreviver, como na história de Ó, ou como nos comerciais antigos de Geritol, somente porque o outro deseja que ela sobreviva. Aqui tem uma nota de rodapé indicando que Geritol é uma marca de suplemento de ferro, popular nos Estados Unidos na época. Voltando ao texto. Em História de Ó, o ápice do desagrado do mestre teria sido descobrir que Ó estaria interessada na própria sobrevivência por qualquer outro motivo que não fosse o desejo dele de que ela sobrevivesse. Esse seria o último vestígio de vontade, um sinal da imperfeição do amor dela por ele. No comercial de Geritol, a mulher cuida de si porque a família precisa dela. O marido irá mantê-la porque ela o serve tão devotamente. Nesse último caso, se é que existe de fato tal cenário, como eu de modo tão pessimista penso que há, a escrava, a esposa, de fato não é motivada por interesse próprio. Ainda assim, seu comportamento em relação ao outro, bem como sua percepção dele, não são desinteressados. Ela supõe o interesse dele. Ela agora vê com o olhar dele, o olhar arrogante. Em um caso como o de Patricia Hearst, no qual pode-se afirmar que a escravização não é perfeita, o interesse próprio da vítima em estar presente e ser central é o que sustenta a coação. Em outros casos, o interesse próprio da vítima é simplesmente substituído pelo interesse do mestre. Em nenhum dos casos, a vítima está desinteressada ou é altruísta em seu comportamento com relação ao ou em sua percepção do mestre. Ela age em seu próprio benefício e para si mesma, ou para o benefício dele e para ele. Quem ama também não é altruísta. Se o olhar amoroso é em qualquer sentido desinteressado,
não é no sentido de que a observadora perdeu a si mesma, não possui interesses, ou ignora ou nega seus interesses. Qualquer uma dessas alternativas a incapacitaria como observadora. O que ocorre, certamente, é que, diferente da escrava e do mestre, a observadora amorosa consegue enxergar sem a suposição de que o outro representa uma ameaça constante, ou de que a existência do outro está a seu serviço. Tampouco ela enxerga com o olhar do outro ao invés do próprio. O interesse dela não mistura o observador e o observado, seja empiricamente pelo terror ou a priori por conexões conceituais forjadas pelo olhar arrogante. Aquela que vê com um olhar amoroso está separada daquele que ela observa. Existem limites entre eles. Ela e o outro são dois. Seus interesses não são idênticos. Eles não estão misturados em relações de parasitismo ou simbióticas. Tampouco ela acredita que eles estão ou tenta fingir que estão. O olhar amoroso é um oposto do olhar arrogante. O olhar amoroso sabe da independência do outro. É o olhar de alguém que sabe que a natureza é indiferente. É o olhar de alguém que sabe que, para conhecer aquele que é visto, deve-se consultar algo além do desejo, dos interesses, dos medos e da imaginação próprios. Deve-se olhar para o objeto. Deve-se olhar, escutar, checar e perguntar. O olhar amoroso é aquele que presta determinado tipo de atenção. Essa atenção pode requerer disciplina, mas não uma negação de si mesmo. A disciplina é aquela do autoconhecimento, conhecimento dos próprios escopos e limites. O que é exigido é que se saiba quais são os interesses, desejos e aversões próprios, os projetos, anseios, medos e desejos próprios, e que se saiba o que é e o que não é determinado por tudo isso. Em particular, é uma questão de ser capaz de distinguir os interesses próprios dos interesses do outro, e de saber onde o seu eu termina e começa o do outro. Talvez, em outro mundo, isso seja fácil, e não uma questão de disciplina. Mas aqui somos criadas entre canibais metafísicos e seus robôs. Algumas de nós são ensinadas que podemos ter tudo. Algumas são ensinadas que não podemos ter nada. De qualquer modo, nós adquirimos um imenso querer. O querer não se importa com a verdade. Ele simplifica quando a verdade é complexa. Ele inventa quando deveria estar investigando. Ele supõe quando deveria estar esperando para descobrir. Ele seria capaz de transformar tudo em busca de satisfação. E ele odeia aquilo que ele finalmente concluiu não conseguir mais manipular. No entanto, a disciplina necessária não é negação do querer. Pelo contrário, é uma disciplina de conhecer e se responsabilizar pelo querer. Identificá-lo, reivindicá-lo, conhecer seu escopo e, através disso tudo, conhecer sua distância da verdade. O olhar amoroso não transforma o objeto percebido em algo consumível. Não tenta assimilá-lo, não tenta reduzi-lo ao tamanho do desejo, do medo e da imaginação do observador. Logo, não precisa simplificar. Ele reconhece a complexidade do outro como algo que estará sempre apresentando novas coisas a serem conhecidas. A ciência do olhar amoroso preferiria a teoria da verdade complexa e suporia o infinito encantamento do universo. O olhar amoroso parece generoso com seu objeto, embora ele não tenha a intenção de dar ou de tomar, porque não ser invadida, coagida, anexada, deve ser percebida em um mundo como o nosso como uma grandiosa dádiva. O amado. Nós, que amaríamos as mulheres, e bem, que transformaríamos a nós mesmas e ao mundo para que fosse possível amá-las bem, precisamos imaginar as possibilidades para aquilo que mulheres poderiam ser, se vivêssemos livres das forças materiais e perceptivas que subordinam mulheres a homens. O ponto não é imaginar uma fêmea humana não afetada por outros humanos ao seu redor, não influenciada por suas próprias percepções e pela percepção dos outros sobre os interesses alheios, não afetada pela cultura. O ponto é apenas imaginar mulheres não escravizadas. Imaginar esses corpos femininos, inteligentes e desejosos, não subordinados a serviço de machos, individualmente ou por meio das instituições,
ou a qualquer pessoa de qualquer maneira, não pressionada a uma forma que convenha ao olhar arrogante. As forças das quais queremos nos imaginar livres são um guia para o que podemos ser quando estivermos livres delas. Elas marcam a forma a qual nos moldam, mas também sugerem, implicitamente, as formas que talvez tivéssemos sem esse molde. Pode-se supor coisas acerca da magnitude e do sentido de tendências que algo poderia exibir quando liberado, ao atentar-se à magnitude e ao sentido das forças necessárias para confiná-lo e moldá-lo. Por exemplo, muita pressão é aplicada sobre nosso comportamento verbal, reforçando o silêncio ou limitando nosso discurso. Pode-se argumentar que, sem essa força, podemos nos mostrar eloquentes e, talvez, propensas à oratória, sem mencionar propensas a dizer coisas desagradáveis aos ouvidos masculinos. A ameaça de estupro é uma força de grande magnitude que é, entre outras coisas, aplicadas contra nossa movimentação pelas cidades, vilas e campos. A implicação é que, sem ela, muitas mulheres provavelmente mostrariam ser muito propensas à vida nômade, de exploração e aventura. Por que mais seria necessária tanta força para nos manter em casa? Para falar de modo mais abrangente, as forças da violência material e perceptiva dos homens moldam mulheres à dependência deles, em todos os sentidos da palavra dependência, que precisa de, condicionada a, necessitada por, definida em termos de, incompleta ou irreal sem, que requer o suporte ou a assistência de, que é uma parte subordinada de, que é um acessório de. A dependência é forçada sobre nós. Não é precipitado especular que sem essa força, muito ou tudo do que muitas ou todas nós somos e fazemos não seria dependente de, condicionado a, necessitado por ou subordinado a qualquer homem ou o que pertence a um homem, a homens ou à masculinidade. O que somos e como somos, ou o que poderíamos ser e como poderíamos ser, se não fôssemos moldadas pelo olhar apropriativo, é não moldada ao homem, não dependente. Eu não falo aqui de uma capciosa independência absoluta, que significaria jamais responder à necessidade alheia e nunca precisar da resposta de alguém. Concebo aqui, simplesmente, um ser cujas necessidades e respostas não estão vinculadas, por conceitos ou pelo terror, a uma dependência em relação às necessidades e às respostas de outrem. O olhar amoroso faz a suposição correta. O objeto do olhar é outro ser, cuja existência e caráter são logicamente independentes do observador e que pode ser, prática ou empiricamente, independente em qualquer questão particular, em qualquer momento específico. O significado ou a verdade dessa independência não é algo simples de se compreender. Tampouco é comum uma crença clara ou segura nela, mesmo entre aquelas que se identificam a si mesmas como feministas. A inabilidade para pensar isso é uma das coisas que prende os homens em um infantilismo eterno. É uma das coisas que torna mulheres infinitamente suscetíveis a uma incerteza profunda em nossas demandas políticas e epistemológicas e a uma quase fatal indecisão em nossas ações. Quando tentamos pensar em nós mesmas como independentes, pensar em nós mesmas como mulheres não mediadas por homens ou pelo homem, o que tentamos é algo prodigioso e aterrorizante, já que por nossa própria vontade seríamos conduzidas àqueles extremos do mundo onde a linguagem e o significado abandonam a compreensão de nossas vidas. Então, compreensivelmente, sofremos com falhas de imaginação e falhas de coragem. Temos aprendido amplamente o vocabulário do meninão arrogante, a nos identificar com ele e a ver com seus olhos. Nós aprendemos a pensar em agência e em poder, basicamente da mesma maneira que ele pensa. O que podemos fazer quando tentamos imaginar nós mesmas como independentes é apenas nos colocar astutamente no lugar dele e nos imaginarmos no centro do universo, as queridinhas da Mãe Natureza e irmãs adoradas de todas as outras mulheres. Grande parte da teoria e da arte feminista radical que nutriram minha imaginação
tem sido caracterizada por ocasionais ondas desse romantismo. Parte disso é muito influenciado por ideias de uma harmonia embutida entre as mulheres e entre mulheres e a natureza. Algo desse tipo é parte do elemento romântico no Gynecology, de Mary Daly. Está em Woman and Nature, de Susan Griffin, e é muito prevalente, não digo universal, na literatura e na arte da espiritualidade feminina. The Underground, um romance de fantasia que tem feito sucesso nos círculos feministas, desenvolve tal romantismo muito explicitamente. Essa tendência de pensamento está notoriamente ausente em outros dois romances de fantasia, Walk to the End of the World e Modern Lines, e esses têm sido, por essa razão, criticados e não apreciados por algumas feministas, por não apresentarem uma visão feminista. A mesma falha de imaginação que seduziu algumas feministas radicais a conceberem uma visão cor-de-rosa de nós mesmas e da natureza, tem moldado muito mais fundamentalmente a ala de direitos civis do pensamento feminista. A mulher que quer igualdade, em muitos casos, apenas quer ser incluída também como um dos homens, para quem o Deus dos homens fez tudo a ser consumido. Tem sido sugerido a mim que nós falhamos nesses esforços de imaginação, em parte porque insistimos em reinventar a roda. Nós podemos dar às mulheres algum crédito. Podemos supor que nem todas as mulheres levam e têm levado vidas mediadas por homens, e que as vidas das mulheres mais independentes poderiam prover estímulo e correção para nossas imaginações. As mulheres com talentos excepcionais e conquistas criativas existem, bem como mulheres cujas vidas não seguem o caminho batido. Mas também, quando olha-se detidamente as vidas de mulheres representadas como excepcionais na história ou na própria experiência, com frequência vê-se tanto fatores casuais não tão excepcionais, como o patrocínio de homens excepcionais, pelo qual supõe-se que as mulheres pagam de uma maneira ou de outra, quanto sinais de medos peculiares e lapsos estranhos de imaginação. Por que mulheres tão poderosas e únicas como Gertrude Stein falam apenas em código e dificilmente em público sobre seu relacionamento apaixonado com Alice B. Toklas? Por que sufragistas brilhantes, mulheres brancas, falharam politicamente sob a pressão do racismo? Por que Simone Weil odeia judeus? E por que ela pensou que o sofrimento a tornaria boa? Por que Simone de Beauvoir aderiu ao misógino Jean-Paul Sartre? Conheço acadêmicas lésbicas feministas talentosas que se identificam como lésbicas separatistas e estão apaixonadamente comprometidas em fazer com que os meninos de seu campo reconheçam seu trabalho, seu talento e sua inteligência. Isso não faz sentido algum. Tenho escutado mulheres cujas conquistas e cujo espírito provam serem capazes de independência material e intelectual, falando sobre seus maridos de forma que é inexplicável como elas continuam casadas com esses homens. A escrita feminista, especialmente a escrita autobiográfica, é cheia de exemplos dos mais decepcionantes. Todas mulheres excepcionais a quem recorreríamos, a quem recorremos. As mães, avós, tias, irmãs e primas, que têm sido nossos exemplos de força, poder, independência e solidariedade com outras mulheres em nossas vidas reais. E de quem dizemos, quase enlutadas, ela de fato é uma feminista sapatão, embora ela preferisse morrer a ser chamada por esse nome. As respostas que todas essas mulheres apresentam a esse quebra-cabeça são, obviamente, muito complexas e individuais. Mas eu acho que existe pelo menos um fio condutor em comum. Existe, no tecido de nossas vidas, nem sempre de maneira visível, mas sempre afetando sua textura e resistência, um temor mortal de estar fora do campo de visão do olhar arrogante. Esse olhar confere significado a todas as coisas, ao conectá-las umas às outras por meio de sua referência a um ponto, o homem. Nós tememos que, se não estivermos nessa rede de significados, não existirá significado. Nosso trabalho não terá sentido,
Nossas vidas não terão valor, nossas conquistas serão vazias, nossas identidades serão ilusórias. A razão para esse temor, sugiro, é que para a maioria de nós, incluindo as excepcionais, uma mulher existindo fora do campo de visão do olhar arrogante do homem é verdadeiramente inconcebível. Essa é uma debilidade terrível. Se não temos nenhuma noção de nós mesmas como independentes, seres não mediados no mundo, então não podemos conceber a nós mesmas sobrevivendo à nossa libertação. Porque o que nossa liberação fará é dissolver as estruturas e desmantelar os mecanismos pelos quais a mulher é mediada pelo homem. Se não conseguimos nos imaginar sobrevivendo a isso, certamente não faremos com que isso aconteça. Provavelmente não existe uma distinção de fato, no fim das contas, entre imaginação e coragem. Nós não conseguimos imaginar o que não conseguimos encarar, e nós não conseguimos encarar o que não conseguimos imaginar. Para nos libertar das estruturas do olhar arrogante, temos que ousar afiar-nos em nós mesmas para criar significado. E temos que nos imaginar sendo capazes disto. Capazes de tecer a rede de significados que nos sustentará em alguma forma de inteligibilidade. Nós conseguimos fazer isso em alguma medida, mas também cambaleamos e ameaçamos cair, como um iniciante numa bicicleta que não obtém impulso suficiente, em parte por falta de vigor. Nós intuímos corretamente que a criação de significado é social e requer uma certa comunidade de percepção. Nós também somos tímidas individualmente e buscamos apoio. Então, é apenas em contraste com o fundo de uma comunidade imaginada, de irrevogável harmonia e perfeito acordo, que ousamos pensar ser possível criar significado. Isso nos leva a uma arrogância própria, porque tornamos um pré-requisito para nossa construção de significado que outras mulheres sejam o que precisamos que elas sejam para constituir a comunidade harmoniosa de acordos da qual necessitamos. Algumas mulheres recusam-se a participar dessa construção de significados, porque feministas estão divididas e não conseguem entrar em um acordo entre si. Algumas que participam ameaçam retornar à proteção do pai ou a apagar outras do movimento, caso a unanimidade não seja alcançada. Em outras palavras, ameaçamos falhar em imaginação e em coragem, como todas as outras mulheres, excepcionais ou ordinárias, caso nossas irmãs não entrem em harmonia e não concordem conosco. Significado é, de fato, algo que surge entre dois ou mais indivíduos e requer algum nível de acordo nas percepções e nos valores. Ele também tende a gerar a comunidade e o nível de acordo necessários. A comunidade exigida para significado, contudo, é precisamente a negação de uma ordem homogênea, uma vez que sem diferença não há significado. Significado é um sistema de conexões e distinções entre coisas diferentes e distinguíveis. A comunidade homogênea hipotética que imaginamos precisar não poderia ser a comunidade na qual podemos nos tornar inteligíveis e imediatas para e por nós mesmas. Não se pode esperar da mulher liberada que ela nos convenha, e tal presunção apenas nos impedirá de imaginá-la livre, pois estaríamos nos impondo a ela, em nosso próprio esforço imaginativo. Se alimentamos nossa visão com imagens filtradas pelo que supomos ser nossas necessidades, iremos decepcionar-nos, ressentir-nos e terminaremos por gerar violência. Precisamos conhecer mulheres como independentes, subjetivamente em nosso próprio ser e em nossa apreciação de outros. Se quisermos descobrir isso em nós mesmas, creio que precisaremos estar sob a apreciação do olhar amoroso, o olhar que pressupõe nossa independência. O olhar amoroso não proíbe a mulher de experimentar diretamente o mundo. Não a força a experimentá-lo de modo que interesse as interpretações do observador, em cujo campo de visão ela se move. Nessa situação, ela pode experimentar diretamente em seus ossos o caráter circunstancial de suas relações com todos os outros e com a natureza. Se quisermos conhecer a independência das mulheres no ser de outros, penso que teremos que lançar um olhar amoroso sobre elas,
e esperar e ver. Por exemplo, muita pressão é aplicada sobre nosso comportamento verbal, reforçando o silêncio ou limitando o nosso discurso.